Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. E hoje o nosso tema é organização. A turma pediu lá no meu Instagram e hoje a gente vai bater um papo sobre como ser uma pessoa mais organizada. Mas antes, os recadinhos de sempre. Já deixa o seu like aqui nessa aula, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser sempre lembrado aí de todos os conteúdos, de todas as aulas novas que a gente está colocando aqui, disponibilizando para você, tá bom? E sobre organização, a gente vai dar uma passeada aqui pela sua casa hoje. A gente vai utilizar alguns exemplos bem práticos para ver se a gente consegue internalizar isso daí e colocar isso em prática. Normalmente, a gente diz que precisa de se tornar uma pessoa mais organizada ou ser uma pessoa organizada quando a gente está com aquele montão de coisas para fazer, um montão de pratinhos para equilibrar e claramente a gente não está dando conta de fazer tudo isso. E aí a gente fica se perguntando, né? Meu Deus, como que pode? Como que eu vou fazer para poder dar conta disso tudo? O que que eu faço primeiro? Qual que é a forma de fazer esse milagre, né? De dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. E às vezes a gente olha, né, para algumas pessoas que são organizadas e fica se perguntando, né, como que ela dá conta de fazer tanta coisa? Como que ela dá conta de manter as finanças em dia, dar conta da vida pessoal, né? Tá sempre ali fazendo uma atividade física, cuida da alimentação, cuida da casa, cuida da família, cuida da vida profissional e tá sempre plena, parece que sobra tempo ainda para fazer outras coisas. Essa é uma mágica da organização. Só que por trás dessa mágica tem algumas decisões que você precisa tomar para poder conseguir colocar tudo no lugar certinho, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. A gente vai falar muito sobre isso aqui, para que você consiga entender o que você precisa fazer primeiro e de que forma você pode organizar aí a sua vida. E eu vou começar falando da diferença de arrumar e organizar, porque isso vai ser primordial para a gente conseguir utilizar aqui o nosso exemplo prático. Arrumar significa colocar ordem e organizar significa você definir uma forma daquilo ali funcionar, definir um lugar para cada coisa, para que a gente consiga colocar cada coisa no seu lugar. Se você pensar na sua casa, antes de arrumar, você já ter pensado em onde cada coisa vai ser armazenada, para que cada coisa vai ser utilizada. Então, é um pensamento anterior à arrumação. Enfim, é uma forma de dispor um determinado sistema para ele funcionar. Então, quando você pensa na sua casa, você vai pensar no seguinte: como que eu posso organizar e deixar tudo muito bem disposto para que o meu dia a dia ele fique mais fácil, para que a manutenção disso seja mais tranquila. E aí, com isso, eu vou ganhar o quê? Vou ganhar mais tempo, vou ganhar mais disposição, vou me estressar menos, vou me irritar menos e vou ter, inclusive, tempo para não fazer nada, né? Porque a gente fica aí sempre buscando tempo para fazer 1 milhão de coisas, querendo fazer cada vez mais coisas. E, às vezes, com a organização, você consegue liberar tempo aí nessa sua agenda tão cheia de coisas para fazer, tão cheia de afazeres, para que você não faça nada, ou para que você aproveite com algo que você realmente gosta de fazer e invista nesse tempo para você. Tá, e aí você deve estar se perguntando, beleza, já entendi, mas o que eu preciso fazer? Como que eu faço para colocar essa organização aí em prática? O primeiro passo é você definir o que é prioridade. Por quê? Você tem que começar por algum lugar. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo.
Você não consegue organizar tudo ao mesmo tempo. Mas se você definir o que você vai fazer primeiro e tiver um planejamento para o que vem depois, já é um grande, na verdade, é o primeiro passo para você conseguir se organizar. E aí eu quero falar com você sobre a diferença de prioridade e importância. A prioridade, ela não define necessariamente o que é mais importante para você. Ela define o que você vai fazer primeiro e onde você vai colocar o seu tempo e a sua energia. Vamos imaginar aí o exemplo da sua casa, vai. Eu preciso organizar a minha casa. Isso é um objetivo muito grande, né? Uma casa é muita coisa. Mas aí você vai olhando, na sua casa você tem os cômodos, né? Você tem quartos, você tem banheiro, você tem sala, você tem cozinha, você tem área de serviço, você tem lavanderia, você tem quintal, você tem área de piscina, depende da casa, né? Algumas têm mais e outras têm menos cômodos. Você tem sauna, enfim, todos os cômodos da sua casa. Quando você pensa nesse objetivo dessa forma, eu preciso organizar a minha casa. É muita coisa para você fazer com o tempo e com a energia que você tem. E isso também não deixa claro por onde que você vai começar. Porém, todos os cômodos da sua casa, eles são importantes. Quando você define que eu vou começar pelo meu quarto e vou começar organizando o meu guarda-roupa, o armário. Sempre que eu falar armário ou guarda-roupa, é tudo a mesma coisa aqui. Eu vou começar organizando o meu armário. Você não está dizendo que os outros cômodos da casa não são importantes. Você só está dizendo que naquele momento é prioridade para você arrumar o seu quarto. E por que você escolheu aquele cômodo? Por que você escolheu arrumar o seu guarda-roupa ou o seu armário? Porque arrumando o seu armário, você vai conseguir organizar melhor a sua rotina, você vai conseguir encontrar com mais facilidade as suas roupas, os seus acessórios, os seus sapatos. Você vai poder dormir até um pouquinho mais tarde, né? Ou acordar um pouquinho mais tarde para poder se arrumar para ir para o trabalho, porque já está tudo ali disposto, você vai ficar naquela loucura procurando onde que estão as coisas que você precisa. E você vai ter mais facilidade para fazer outras coisas, para organizar os outros cômodos. Então, quando você for definir a sua prioridade, você vai olhar sempre o que você pode fazer primeiro, o que você quer e precisa fazer primeiro, para que isso otimize o seu tempo, para que traga também uma sensação ali de realização e que te dê motivação também para fazer e organizar os outros cômodos. Quando a gente fala da nossa vida, é a mesma coisa. É como se você fosse pensar na sua vida como a sua casa. Todas as áreas da sua vida, elas representam um cômodo. Então, você tem ali coisas que você precisa organizar na sua vida financeira, coisas que você precisa organizar na sua vida amorosa, coisas que você precisa organizar na sua vida familiar, coisas que você precisa organizar na sua vida pessoal. Só que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E é por isso que muitas vezes a gente fica com essa frustração, porque você olha para a vida como um todo. Nossa, minha vida está desorganizada. Eu sou desorganizada. E aí você olha para tudo que você tem que fazer e você desanima. Porque é muita coisa e você sabe que você não tem tempo. Você já está querendo se organizar para conseguir ter mais tempo, ter mais energia. E aí você olha para aquilo tudo que você tem que fazer, sem ter clareza de como começar e do passo a passo que você tem que fazer, e você acaba desanimando. Utilizando ainda o exemplo do guarda-roupa, é a mesma sensação
que você tem quando você vai arrumar, você tira aquele dia, né? Você acorda inspirada e fala assim: ah, hoje eu vou arrumar esse guarda-roupa. E aí você pega, joga tudo em cima da sua cama. Tira tudo que tem no armário e joga em cima da cama. Você fala: hoje eu só vou parar quando eu terminar de organizar isso aqui tudo, de arrumar isso daqui tudo. Aí você vê aquela montanha de coisa, tudo misturado, tudo embolado, calça com vestido, com cabide, com roupa íntima, com sapato, com bolsa, com tudo quanto há. E você pensa: por onde que eu começo? O que que eu vou fazer primeiro? Aí é tanta coisa e é tanta falta de clareza do que fazer, que a primeira notificaçãozinha que vem ali do celular, a primeira distração que você tem, você para de fazer aquilo e vai para outra coisa que é mais prazerosa. E aí quando você percebe, você passou tanto tempo lá que deu a hora de dormir, você voltou e as coisas estão tudo amontoadas lá em cima da cama. Aí o que que você faz? Você vai pegar e vai jogar tudo dentro do armário de novo e vai fechar a porta. Resolvi, já arrumei o meu quarto de novo. Se você parar para pensar, a gente faz a mesma coisa na vida da gente. A gente faz a mesma coisa. Ah, eu quero organizar a minha vida. Aí eu começo a ver que eu tenho que organizar finanças, organizar família, organizar rotina, organizar meu trabalho, organizar meu relacionamento, organizar a relação com a minha família. Você fala: meu Deus, ok. Olhei para tudo isso, tá tudo aqui em cima da cama, mas eu vou fazer, eu vou organizar. Uma hora eu vou conseguir. Vem todas as distrações possíveis que você vai ceder e quando você percebe, você já pegou tudo e jogou para dentro de novo, fechou a porta e vai seguindo a vida. E aí dessa maneira a gente vai seguindo, arrumando e nunca organizando definitivamente para poder trazer essa facilidade. Então, quando você prioriza, você tá dando clareza para sua mente aqui, para o seu cérebro, de assim: olha, eu sei que eu tenho esse monte de coisas para fazer, mas nesse momento eu vou começar por esse pedacinho aqui. Então imagina que você tá olhando lá para o seu guarda-roupa, para o seu armário, e você tem a parte de cabide, a parte de gavetas, você tem a parte dos sapatos, a parte dos acessórios, você tem o maleiro, você tem aquele monte de coisa. Mas ao invés de jogar tudo para cima da cama, você vai fazer só as gavetas. Ah, nesse final de semana eu vou organizar essas gavetas. Porque aí eu já vou passar uma semana com tudo que for de gaveta, já tendo um lugar para cada coisa, e eu vou colocar cada coisa no seu lugar. No outro final de semana eu vou organizar toda a parte de cabides. Aí eu já vou ter na segunda semana gavetas e cabides. E aí você vai tendo uma outra coisa que é muito importante no processo de organização. Você vai tendo pequenas conquistas. Quando você termina de arrumar, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Quando eu organizo ali alguma coisa, ou quando eu deixo algo muito bem feitinho, eu gosto de ficar olhando, sabe? Me dá uma sensação muito boa. Então você gera aquela sensação, você gera tudo ali que o seu cérebro precisa para você se sentir bem com aquilo. E aí você fica com vontade de fazer mais. Você pode até pensar numa pequena recompensa para você a cada etapa da arrumação do seu guarda-roupa que você fizer. Mas para que isso aconteça, você precisa priorizar. Você precisa começar por algo que vai te trazer mais benefícios com as outras coisas e já pensar em quais são os próximos passos. Organizei o guarda-roupa, depois eu vou fazer o quê? E ter muita dedicação e disciplina para poder colocar aquilo ali em prática também. Muito bem, aí você priorizou, ok? Vai seguindo o raciocínio aqui comigo. Você priorizou e decidiu que de todos esses cômodos da casa você vai começar
pelo seu quarto e pelo seu armário, pelo seu guarda-roupa. Ok, e ainda vai priorizar ali algumas partezinhas para você começar, você vai fazer um planejamento para não deixar tudo amontoado e você acabar desistindo. Aí vem uma outra coisa, vem um outro passo que é muito importante. E esse daqui tem muita gente que tem dificuldade de fazer. Você precisa desapegar, você precisa destralhar. Você tem que tirar do seu guarda-roupa aquilo que não tem utilidade para você. Quanta coisa que tem ali dentro que você já não usa mais há um tempão, que não te serve mais, mas você está esperando voltar para o manequim 38 para usar de novo. Coisas que nem combinam mais com o seu estilo, você já mudou, você é uma nova pessoa agora. Coisas já estão ali há mais de anos e anos e anos e você nunca mais nem olhou para aquilo, mas está lá. Quando você vai organizar ou o seu guarda-roupa ou a sua vida, você precisa eliminar aquilo que não te serve mais. E essa é uma etapa que envolve muitas coisas internas, porque você tem motivos para ter apego a essas coisas. Ah, essa bolsa aqui eu não uso há mais de 10 anos, mas eu ganhei de não sei quem. Ou, eu comprei quando eu fui não sei aonde. Então, assim, analisa o que realmente faz sentido, o que traz esse conforto emocional para você e analisa o que você realmente não precisa mais estar mantendo ali, às vezes por nem olhar. Sabe? Quando você abre uma gaveta e fala assim, meu Deus, eu nem sabia que tinha tudo isso aqui. Nossa, eu nem sabia que isso aqui existia ainda. Então, no guarda-roupa, isso ocupa espaço. Isso ocupa espaço que você poderia estar ocupando ou com outras coisas novas, ou simplesmente você poderia dispor de uma forma mais organizada e mais tranquila do que você já tem. E na sua vida, isso também te ocupa tempo e energia. Porque você está tentando organizar um monte de coisas sem eliminar aquilo que não te serve mais. E aí você precisa ficar muito atenta, muito atento para o que está consumindo a sua energia. Para você eliminar essas coisas, você tem que analisar o que é apego, o que realmente é necessidade, o que faz sentido para você manter ou não. Por que você está mantendo determinadas pessoas na sua vida? Por que você está mantendo determinadas situações na sua vida? Por que você está aceitando fazer determinadas coisas? Por que você tem tanta dificuldade de dizer não para determinadas coisas? Então precisa eliminar, precisa praticar o desapego. Porque também não adianta você ir lá e falar, vai ser só mais um processo de arrumação. Que você não está olhando, você não está limpando, você não está desocupando o lugar. Você não está abrindo lugar para o novo. Então não adianta você querer colocar tudo do jeitinho que tá e só arrumar, porque você vai continuar não tendo tempo e nem energia para fazer aquelas coisas que são realmente importantes para você. Então, prioriza o que você vai fazer primeiro. Descarta aquilo que não te serve mais e aí você vai começar o seu processo de organização. Você vai categorizar as suas coisas, você vai separar o que é vestido, o que é camiseta, o que é roupa íntima. E na vida, Jaque, como que é isso? Você vai separar o que são questões financeiras, o que são as suas questões profissionais, o que são as suas questões pessoais. Você vai separar isso como se fossem caixinhas para que você consiga olhar para elas uma de cada vez. É óbvio que quando você mexe em uma caixinha na vida, as outras também sofrem impacto, mas você tem consciência do que está acontecendo ali. Você consegue analisar se um impacto na sua caixinha financeira, por exemplo, pode impactar na sua vida
familiar, pessoal, profissional, fica mais fácil de você olhar e fica mais fácil de você tomar decisões. Esse é o objetivo da organização, é facilitar o seu processo de tomada de decisão, é trazer a consciência, o que você precisa fazer, é ter um processo sistematizado, é você conseguir ter tranquilidade para poder pensar no que você não quer fazer mais e no que você quer fazer daqui em diante. E principalmente você conseguir ter mais autocontrole dentro de todo esse processo, dentro de toda essa situação e desse contexto. Por quê? Eu sempre falo muito, né, com os meus alunos, com os meus mentorados, separa as coisas em caixinhas. A gente não consegue se dividir em várias partes porque a gente é um só, né? A gente é uma só. Mas separa em caixinhas para que você possa definir em que momento que você vai atuar naquilo ali. Ou o tanto de tempo e o tanto de energia que você quer colocar naquilo ali. Que você vai perceber na prática que você tem colocado uma quantidade de tempo e energia em coisas que não estão relacionadas com o que é importante para você. Em coisas que não estão relacionadas com a sua prioridade. Então é isso que você tem que olhar, categorizar e definir ali uma caixinha para cada coisa, para cada situação, para você saber, agora eu vou olhar para cá, agora eu vou olhar para lá. Isso daqui dessa caixinha pode impactar essa outra caixinha, então isso vai ser minha prioridade agora. Percebe como que é essa organização mental para você conseguir ter essa agilidade, conseguir ter essa tranquilidade na tomada de decisões? Então, esse é o terceiro passo, é você categorizar. Separou ali as caixinhas, aí você vai usar exatamente os mesmos passos. Você vai olhar lá para sua caixinha do relacionamento, vai falar assim, qual que é o meu objetivo hoje? Qual que é a minha prioridade? O que eu preciso eliminar daqui para que eu organize essa área da minha vida? Como que eu posso fazer com que a minha atenção, a minha energia e o meu tempo estejam direcionados para aquilo que eu quero de verdade? Então é assim que você olha, esse passo a passo aqui vai seguir para você organizar qualquer coisa na sua vida. E aí, à medida que você prioriza, descarta o que você não precisa mais, categoriza e define o que você vai fazer para cada uma dessas caixinhas, para cada uma dessas áreas, você já está automaticamente acabando com uma coisa que, assim, impede você de fazer um monte de coisa importante na sua vida, de alcançar um monte de objetivo importante na sua vida, que é a tal da procrastinação, porque você vai empurrando com a barriga. Lembra que eu falei lá atrás, lá no início da aula, que se você amontoar tudo, você não consegue ter clareza de quais os passos que você tem que dar? Então, à medida que você prioriza o que você vai fazer primeiro, define quais são os próximos passos, elimina aquilo que você não precisa fazer mais, você não quer mais isso na sua vida, tá só te trazendo aborrecimento. E você começa a fazer um plano para executar ou para se organizar em cada uma dessas caixinhas, você já está colocando a mão na massa, você já está agindo para poder alcançar o seu objetivo. Então, parabéns, você já está acabando com a procrastinação, você já deu os primeiros passos para ser uma pessoa muito mais produtiva e muito mais organizada. Uma outra coisa também que facilita muito nesse processinho aí que a gente acabou de ver é que para cada área que você for organizar, você vai ter uma técnica diferente, uma ferramenta diferente. Então, para você organizar o seu guarda-roupa, você vai ter ferramentas e técnicas diferentes. Você vai ter ali técnica de dobra, você vai ter organizadores, você vai ter o tipo certo de cabide. Para a vida é a mesma coisa.
você vai, de acordo com a área que você vai organizar, você vai ter um arsenal de ferramentas que você pode utilizar. Ah, eu quero organizar a minha vida financeira. Então você vai olhar o que você tem aí disponível, uma planilha, um pedaço de papel, onde você vai anotar as suas despesas, onde você vai anotar os seus ganhos, onde você vai começar a entender quanto de dinheiro que está indo para o supermercado, quanto que está indo para academia, quanto que está indo para roupa. Então, você pode utilizar diversas ferramentas e diversas formas para organizar, mas desde que você entenda o que exatamente você precisa fazer. Bom, e aí, até para a gente finalizar, o que acontece? A gente normalmente pensa em se organizar e já pensa assim, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de um método, eu preciso de um passo a passo, eu preciso instalar a agenda no meu celular, eu preciso de um checklist. Tudo isso é importante e tudo isso vai te ajudar a se organizar. Mas essas são apenas ferramentas que você vai utilizar para colocar essa organização em prática, para facilitar essa manutenção. Os primeiros passos, eles sempre vão partir de uma tomada de consciência. Quando você está pensando em qual que é o seu objetivo, o que é mais importante para você e definindo a sua prioridade, é aqui dentro que você está trabalhando. Quando você vai pensar no que você precisa eliminar, no que está ocupando o seu tempo, esse daí você pode acreditar em mim, você vai gastar o maior tempão e a maior energia pensando nisso e organizando esses itens aí de descarte e de desapego. Quando você pensa em categorizar e separar as caixinhas e começar a colocar a mão na massa, aí você começa a pensar em qual ferramenta você vai utilizar. Se você consegue perceber que se você vai organizar a sua vida financeira, é um conjunto diferente de ferramentas. Se você vai organizar a sua rotina doméstica, é um conjunto diferente de ferramentas. Se você vai organizar a sua atividade física, a sua vida pessoal, né? Qualidade de vida, é um conjunto de ferramentas diferentes. Então, não adianta pensar em, eu quero me organizar, quero organizar a minha vida, sem fazer esse processo, sem fazer esse passo a passo. E dessa forma você estrutura, você cria processo, você garante que a sua manutenção, o seu processo de arrumação disso daí no dia a dia, ele se torna muito mais tranquilo, ele se torna muito mais fácil. E você vai começando a criar também em cima dos processos que você já estabeleceu para se organizar. É claro que durante o processo você vai deslizar. Você vai ter coisa ali que você não vai querer eliminar. Você vai adquirir novas coisas, vai aceitando novas coisas ali nesse processo que você não precisa, mas que você vai colocando para dentro do armário. E aí você vai voltando no passo a passo. Deixa eu analisar de novo o que é a minha prioridade. Deixa eu analisar se eu realmente preciso manter isso. Chegou esse sapato novo. Será que tem que sair um sapato antigo para ele poder caber? Ou será que eu adquiri isso sem nem pensar e sem tomar consciência? Então vai olhando com esses aspectos para a sua vida que você vai conseguindo entender o que você precisa fazer. Aprenda a dizer não. Quando você diz sim para tudo que acontece, você está dizendo não para o seu objetivo. E aí você está deixando de colocar prioridade naquilo que é importante para você, você está deixando de se desenvolver ou de desenvolver áreas importantíssimas da sua vida porque você tem dificuldade de dizer não. Só que a nossa dificuldade de dizer não está relacionada com a falta de clareza daquilo que a gente está querendo ou precisando dizer sim para nós mesmos. Então, a partir de agora, você vai ficar com essa frase: o mundo exterior, ele reflete o mundo interior. Então, a forma que você está organizando
arrumando e executando e dando manutenção aí nas áreas da sua vida, em tudo que você está fazendo, está refletindo o que está aqui dentro. E aí você precisa olhar, como que tá? Como que tá? Qual é a sensação que você tem quando você olha para dentro, quando você olha para o seu armário hoje, qual que é a sensação que você tem? Que é a mesma sensação se ele estiver totalmente desorganizado e bagunçado, é a mesma sensação que você tem quando você olha para dentro. E aí você, ao invés de se desesperar e falar, meu Deus, não quero encarar isso, você já vai começar a dar um passinho de cada vez e buscar essa organização aí, que eu tenho certeza absoluta vai fazer com que você tenha muito mais resultados e prospere muito mais aí na sua vida. A gente fica por aqui hoje, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa o seu like aqui, não se esquece de deixar o seu like, de interagir comigo. Também se inscreve no canal. Na próxima semana a gente volta com outro assunto aí, muito legal também para a gente continuar o nosso bate-papo. Um beijo para vocês, vejo vocês na próxima aula.